E aí, bora lá? Seguinte, eu nunca achei que eu conseguiria ser um ultramaratonista até que eu corri mais de 50 quilômetros embaixo do sol numa estrada no interior de São Paulo, sozinho. E até que também eu consegui e me tornei um ultramaratonista. Bom, no vídeo de hoje eu vou te contar quais foram as 3 principais coisas que fizeram toda a diferença nessa minha jornada e o mais importante, não existe nenhuma técnica aqui, tá? Então não vou te ensinar a técnica de corrida, senão eu estaria até vestido de roupa de corredor, beleza? Então vou te mostrar quais são essas 3 coisas e como que isso na prática moldaram a minha cabeça para que eu me tornasse um ultramaratonista, beleza? Vamos lá então. Primeiro passo, primeira coisa, tá? Eu me lembro que isso era 2024, tinha uma neném pequena e eu tava treinando. Tinha acabado de começar a treinar CrossFit. Acho que era março, mais ou menos, final de março de 2024. E eu tinha acabado de começar a treinar CrossFit. E eu lembro que na época eu queria muito emagrecer. Eu sempre tive muito, assim, sempre foi um pesadelo para mim perder peso, ficar magro e etc. E eu pilhado, né, treinando CrossFit e tal, eu falei, cara, vou começar a correr um pouquinho mais. Depois do treino, vou terminar o treino e vou fazer um cardiozinho para dar mais um up ali. Então, como que eu comecei? Eu comecei assim, para ser mais específico, se eu não me falha a memória, foi dia 10 de março de 2024. Depois posso pegar no meu aplicativo de corrida. Mas, se eu não me engano, foi isso, 10 de março de 2024. Eu comecei a correr e eu corria 800 metros por dia, mais ou menos. Então, eu terminava o treino e eu corria 800 metros por dia. Então, terminava o treino, corria, corria, 800 metros, 800 metros, 800 metros. Uma semaninha foi isso. Na outra semana, eu falei, cara, e se eu corresse 1,6 km, né, que era tinha um box, no fim da rua tinha um posto, eu ia e voltava, dava 1,600. E o box para dar 800 era a volta na quadra. Então eu comecei a ir e voltar todo dia. 1.600, 1.600, 1.600. Aí passou uma semana, eu falei, cara, e se eu corresse 2 kmzinho todo fim do treino? Aí comecei a correr 2, todo final do treino, 2, dava ali 10, um pouquinho mais de 10 minutos, né? Tava meio lento na época, então dava ali uns 12 minutos e tal. Beleza. E eu comecei dessa forma. Então, o primeiro passo, a primeira coisa que eu fiz foi agir. Agir. E importante, tá? Eu nem tava na minha cabeça naquela época de ser um ultramaratonista, mas o que eu comecei a fazer? Eu comecei a correr. E como eu corria todo santo dia, fim do treino, era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Todos os dias. O pessoal do box começou a me ver como um corredor. Então, é muito louco isso, porque quando você começa a agir como, você meio que se torna isso. Então, as pessoas começaram a olhar para mim como um corredor. E eu comecei a virar o corredor do box ali. Então, eu comecei a virar esse cara. Tanto que quando tinha treino que tinha corrida, esquece, não tinha como. Eu ganhava com todo mundo. Eu lembro até hoje que o meu recorde pessoal de 5 km foi, inclusive, o primeiro, né? Depois eu bati esse, mas o primeiro recorde legal mesmo foi 19 minutos e 42 segundos, que foi 5 km no box. Era 5 voltas de 1 km lá no circuito e eu bati 19 minutos e 42 segundos nisso. Então, primeira coisa que eu fiz foi agir em vez de planejar. Então, se eu tivesse parado, pensado, pô, vou me tornar ultramaratonista, vou sentar, montar um plano, é óbvio que eu poderia também alcançar esse resultado, mas não foi o que eu fiz. A primeira coisa que eu fiz foi, eu comecei a colocar energia em execução. Então, se às vezes você tem... O meu público aqui, definitivamente, quem está assistindo esse vídeo, provavelmente não é um ultramaratonista, não é um corredor. Talvez você pratique um esporte ou outro, mas, via de regra, quem assiste meus vídeos tem um pequeno negócio, enfim, está empreendendo, coisas assim. Então, eu estou trazendo isso aqui de modo que a gente pode correlacionar com empresa. Então, a não ser que você queira usar também para corrida, não tem problema. Né? Mas você pode entender que, cara, no final, agir, na maioria das vezes, vai ser mais importante do que ficar planejando. Então, se eu quero bater uma determinada meta, se eu quero sair do meu trabalho e começar a vender meu serviço, se eu tenho uma empresa que não me dá lucro e eu quero pegar o que eu sei e quero criar um serviço para me dar lucro, se eu quero, enfim, você vai ter que agir. Então, agir é o mais importante. Então, montar o seu primeiro produto é o mais importante. Então, primeiro monta ele. Monta ele, oferece, vende, entendeu? Haja, executa, monta, manda bala, entendeu? De qualquer forma, aqui no canal tem um vídeo sobre como planejar em 12 semanas esse movimento de gerar dinheiro
partir do que você sabe. Segunda coisa que aconteceu, e que daí isso aqui mudou muito o jogo pra mim, tá? Isso mudou muito o jogo, eu lembro assim, muito, muito. Que foi o seguinte, o primeiro ponto foi, eu comecei a correr, né? O segundo, eu comecei a colocar objetivos claros, e os objetivos eram provas, eu comecei a comprar provas. Aí, ó, o que aconteceu, vou te mostrar. Lá em cima ó, tem um troféu, mas aqui, ó, deixa eu pegar aqui, isso aqui é tudo de 2024, ó, tudo de 2024. Então aqui, ó, eu tenho, vamos ver quantas eu tenho aqui, não são muitas, tá? São algumas, mas, essa aqui não é não, essa aqui. Tudo de 2024, tudo isso aqui de 2024, ó, tudo 2024, e essa aqui que é a mais bonita de todas, que é a da Ultra. Então tudo 2024, é muita medalha. Então qual foi a segunda coisa que eu comecei a fazer? Eu comecei a comprar as provas, porque agora eu tinha data para correr. Isso aqui inclusive foi uma que eu ganhei do CrossFit. O campeão, eu participei de uma prova de CrossFit e ganhei também. Então, a segunda coisa que eu comecei a fazer, eu comecei a comprar as provas para competir. E isso começou a me dar dia e hora para correr um determinado XKM. Eu lembro que teve a meia maratona que eu comprei tipo assim, faltando 3 semanas para ela acontecer, e eu não tava treinando para meia maratona. Aí na semana eu fiz um treino de meia maratona, porque foi até feriado na semana, eu fiz um treino de meia maratona na semana, fiz 2 treinos de meia maratona, corri a meia maratona no domingo e corri de novo meia maratona, acho que na segunda ou terça de novo. Então eu corri 4 meia maratonas em 7 dias. Então, a segunda coisa que eu fiz foi definir objetivos claros. Então, muito interessante, né? Porque aqui, ó, nesse caso, eu agi primeiro antes de planejar. Depois eu comecei a ter objetivos claros através das provas que eu fui comprando. É muito interessante, né? Porque normalmente a gente define o objetivo e depois age. Mas aqui eu tô te falando o que aconteceu para eu me tornar um ultramaratonista, que é uma coisa que eu acho que talvez 1% das pessoas chegaram a correr mais de 50 quilômetros, mas enfim. E por último, que a terceira coisa que aconteceu foi a mentalidade. Cara, isso é muito importante. Na verdade, as 3 coisas assim são extremamente importantes. A mentalidade foi o seguinte, eu comecei a preencher a minha cabeça com conselhos e informações e conteúdo que me faziam acreditar que era possível. Porque nesse momento, eu comprei a ultramaratona uns 4 meses antes dela, mais ou menos. Isso foi em outubro, eu comprei em junho. A minha mentalidade aqui, ela começou a ser preenchida de coisas de, cara, é possível, dá pra fazer. E como que eu fiz isso, né? Eu basicamente fiz de 3 formas. A primeira forma foi, eu comecei a ler livros. Então eu tinha um livro aqui em casa do Can't Hurt Me, que é do David Goggins, eu tinha o livro Responsabilidade Extrema do Jocko. Então eu comecei a ler esses conteúdos, comecei a me nutrir disso. Pegar esses caras, tipo o David Goggins, que é pilhado, e comecei a me nutrir desse cara. Tipo, cara, o que esse cara tá falando? Porque a mentalidade do cara é blindada, não tem o que fazer. Segunda coisa, eu comecei a ouvir os podcasts dessa turma. Eu comecei a ouvir o David Goggins no podcast, o Jocko Willink no podcast. Tem um videozinho do Jocko de 3 minutinhos que ele fala sobre o mito de Sísifo, que é carregar a pedra para cima do morro, derruba ela, carrega de novo. É um videozinho bem curto, 3 minutos eu acho, tem aqui no YouTube, e eu sempre, todo dia eu ouvia ele. Todo dia eu ouvia 1 ou 2 vezes ele falando sobre a visão não é você chegar no topo da montanha com a pedra, mas é você ter a disposição, a vontade, o querer de carregar essa pedra até o cima do topo. O David Goggins falando que a parada não é você vencer provas, mas é você todo dia executar aquilo que você planejou, executar o que você prometeu que faria. Então eu comecei a me encher, cara, dessas coisas na minha cabeça. E isso me blindaram. Eu ia pra corrida e eu lembro assim, ó, a corrida que eu fiquei em segundo aqui, era uma prova de 5 km, eu fiquei em segundo lugar. E assim, eu lembro que eu fui nessa corrida e eu não tinha um tempo muito relevante assim para 5 km. Lá tinha subida e tal.
Cara, e eu fui na corrida, mas assim, eu coloquei muita energia e foco, e assim, eu olhava os caras da frente e eu fui caçando um a um, assim, ó, caçando, correndo, correndo. O coração chegava a palpitar. Eu lembro que no final da corrida, o meu braço, assim, ele chegou a ficar meio dormente, assim, e eu, cara, maluco correndo, porque na minha cabeça eu sabia que dava. Eu sabia que dava. Eu lembro que eu corri a prova de meia maratona dos 6 que eu acabei de falar aqui, eu fiquei em sexto. Imagina, uma prova de meia maratona, nunca tinha feito prova de meia maratona. Já tinha corrido, né? Já tinha treinado, mas eu não tinha corrido. E importante dizer, tá? Eu nunca tinha treinado corrida na minha vida. Eu comecei a correr em março de 2024 e tudo isso aconteceu entre março e a ultramaratona. Beleza? Então, a mentalidade ela foi muito importante. E daí, para finalizar, eu vou te contar a história rápida de quando eu saí de Limeira e fui para Piracicaba e voltei correndo sozinho. Eu me lembro que eu tive essa ideia, essa brilhante ideia de sair sozinho e voltar durante a semana. Então, acordei num belo dia, tive essa ideia e falei, cara, sábado eu vou para Piracicaba. Eu já tinha ido para Iracemápolis voltado, que dava uns 30 quilômetros. Na verdade, menos, acho que deu 28, se eu não me engano, da minha casa até lá e voltar. Mas daí eu peguei e tive a brilhante ideia de fazer isso para Piracicaba, que daí é 30 para ir, 30 para voltar, dá 60. Cara, eu simplesmente, sem treino, o que eu tinha, o meu período, eu tinha feito a de Iracemápolis, depois eu fiz um treino de 30 e poucos, depois eu fiz um treino de 40, 42, e daí eu fiquei umas 2 semanas e daí fui para essa, de 42 para 60. Eu lembro assim, que eu de manhã, era 4 e pouco da manhã, acordei, coloquei a mochilinha, né, coloquei os gelzinhos, eu não lembro agora quantos gel eu levei, mas assim, eu levei tipo 2, 3 gelzinhos, enfim, mas cara, fui. Coloquei a mochilinha de água e fui. Eu lembro que foram 3 horas para eu chegar nos 30 quilômetros, que eu fui na maciota, né, porque era 60, né, então tinha que ir de boa. Então demorei mais ou menos 3 horas para ir. E quando cheguei lá com 30 quilômetros, eu, cara, comemorei, tá, a hora que eu virei, assim, ó, eu olhei aquela estrada, falei, mano, não é possível. O que eu tô fazendo aqui, mano? O que eu tô fazendo aqui? Eu corri 30 quilômetros, fiquei maluco, assim, nossa, top demais. A hora que eu virei para trás, tinha mais 30 quilômetros para eu encarar. E nesse momento é a hora que todas essas coisas que eu falei aqui no vídeo sobre mentalidade, elas precisam estar muito presentes, porque a vontade de desistir é imensa. É imensa. Você não tem noção. Se você nunca fez isso, você não tem noção da vontade que dá de desistir. Pensa, a estrada, ela é muito calor, tipo, o sol tava torando, era 8 horas da manhã, então o sol da manhã tava começando a ficar bem forte. Era todo o trajeto de volta, tinha bastante subida, eram 30 quilômetros de volta, então você tem que estar muito preparado mentalmente para fazer isso. E eu peguei e voltei, comecei a voltar. Eu acabei quebrando nesse dia, no quilômetro 52. No 52 a minha mentalidade não aguentou mais. Eu poderia ter ido 60, mas no 52 eu acabei quebrando. Então eu tive mentalidade para ir até 52, não tive para chegar no 60. E eu tenho certeza que foi mentalidade porque a mesma perna que me levou 52 me levaria mais 8 quilômetros, não faria diferença. Então é importante, tá? E tudo isso aqui agora correlacionando com o trabalho, ter objetivos claros, agir mais do que ficar planejando e ter uma mentalidade blindada são 3 coisas que me ajudaram a me tornar ultramaratonista, mas sem dúvida são essas mesmas coisas que me ajudam a permanecer firme no que eu estou fazendo, tendo certeza que esse modelo é o modelo que faz sentido, que eu acredito, que é o modelo de prestar serviços, é um modelo de serviços com uma pessoa só. Agenciar serviços, vender e entregar serviços, vender e orquestrar a entrega de serviços ou só vender. Né? Então, esse é o modelo que eu acho que eu acredito e é o que essas coisas aqui são elementos que me fazem acreditar que isso aqui faz sentido e que eu vou conseguir bater minha ultramaratona financeira, que é a jornada que eu estou percorrendo aqui na minha vida agora. Fechou? Espero que esse conteúdo tenha te gerado bastante valor. Se inscreve aí no canal e lembra que tem um grupo que eu estou montando com pessoas que pensam dessa maneira, que querem estar juntos, pensando... Um grupo de pessoas que pensam igual, empreendedores que querem ter um negócio de uma pessoa só, prestando serviço. Fechou?
Se você quer entender mais sobre isso, entra aí no sala de comando, é 100% gratuito. Tamo junto, forte abraço, bora escalar e bora pra action.